E o Palmeiras admite que tentou a contratação de Gabriel Jesus. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance dessa história avançar e fala também do Corinthians, que não conseguiu fazer a quitação da multa por Hugo Souza. Isso pode melar a compra do atleta? Falo também sobre o Cruzeiro, promessa feita por Pedrinho BH de um reforço que vai abalar as estruturas de Minas Gerais. Para completar, o Flamengo conseguindo uma baita ajuda financeira em relação a Pedro. Tem também uma má notícia no Atlético Mineiro. Cadê Maxime? Jogador recém-contratado pelo Vasco e que tem deixado boa impressão nos treinos. Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Queria mostrar jogo da noite dessa sexta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem Grêmio e Fortaleza. Resultado difícil, hein? Estou na dúvida entre vitória do Grêmio ou o empate, mais cotado para ir para o empate. Já no sábado teremos rodada importante no Campeonato Brasileiro e também na Premier League, o futebol inglês. Queria sugerir a vitória do Liverpool contra o Crystal Palace, a vitória do Arsenal contra o Southampton e a vitória do Manchester City contra o Fulham. Para fazer sua fezinha, na 1xBet é super simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem aproveitar sempre com muita responsabilidade. É aquela história, não dá para gastar mais do que a gente tem, só de maneira recreativa e você precisa ter mais de 18 anos de idade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o ex-São Paulino David Neres, que marcou seu primeiro gol no campeonato italiano com a camisa do Napoli, vitória por 3-1 contra o Como. E tem uma curiosidade sobre o David Neres, ele vem sendo utilizado muito pouco, só nos minutos finais das partidas do Napoli. São 6 jogos no Calcio e só 70 minutos somados. De qualquer maneira, 1 gol e 3 assistências, joga pouco, mas joga bem. Quero contar também que o ex-goleiro da Ponte Preta, Daniel Guimarães, faleceu nesta sexta-feira aos 37 anos de idade, vítima de um câncer. Ele chegou a fazer parte do elenco da Ponte, vice-campeão da Sul-Americana em 2013. Já André Balada, aos 34 anos de idade, anunciou sua aposentadoria, jogador revelado no Santos, com passagens por Atlético Mineiro, Cuiabá, Corinthians, Grêmio Sport, entre outros clubes, decidiu pendurar suas chuteiras. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia, assunto que vem sendo bastante debatido durante a semana. Eu nem havia colocado nada porque eu estava tentando apurar se de fato há um movimento dentro do São Paulo para queimar o filme do Zubeldia. Alguns jornalistas que cobrem o São Paulo, como o Arnaldo e o Tironi, têm afirmado que há um movimento interno para que o Zubeldia perca força e seja demitido, e que boa parte desse barulho que surgiu nos últimos dias viria de dentro do próprio São Paulo. Confesso que eu não consegui avançar em nenhuma apuração nesse sentido e conversei com muitas pessoas do São Paulo, pessoas que estão próximas ao São Paulo, todas assegurando que o Zubeldia não corre nenhum risco de demissão. Até a principal torcida uniformizada do São Paulo, a Independente, chegou a se pronunciar afirmando que não houve nenhum movimento por parte dos organizados ou de dirigentes do São Paulo informados pelo clube, informados pela organizada a respeito de demissão do Zubeldia. Esse assunto está completamente descartado. As suspeitas nasceram quando da notícia de que o Zubeldia interessaria ao Boca Juniors e o São Paulo não faria muita força para que ele deixasse o clube. Vale a lembrança de que o contrato só se encerra em dezembro de 2025 e a multa rescisória é de 3 salários ou mais ou menos 3 milhões de reais. O que eu tenho escutado de todas as fontes do São Paulo é que ele fica até o fim da temporada, quando vai haver uma avaliação do trabalho. E há muito mais possibilidade dele permanecer para 2025 do que o contrário, a menos que o fim dessa temporada seja trágico em termos de resultado. A avaliação do trabalho do argentino até aqui é considerada bastante positiva. Hora de falar sobre o Vasco, quero te ajudar a entender o que acontece com Maxime Domingues. Contratado há pouco mais de um mês como reforço cruzmaltino
investimento de 12 milhões e 400 mil reais e alguém que não tem sido utilizado. Foi relacionado para 4 partidas, só foi utilizado uma única vez na derrota por 1-0 para o Palmeiras. Ele entrou nos minutos finais, foram 13 minutos em campo. E vários torcedores do Vasco querem saber por que o Maxime Domingues não tem jogado, mesmo com alguns desfalques do meio para frente. O que eu posso contar para vocês é que a avaliação dos diretores do Vasco é bastante positiva em relação ao atleta. Já a comissão técnica entende que o Maxime precisa de um pouco mais de entrosamento. O problema dele nem é físico, afinal de contas ele já vinha jogando no início da temporada pelo Gil Vicente, ele foi contratado depois de 4 jogos por lá. Em relação à diretoria, contei para vocês sobre a avaliação, né? Quero dividir com vocês o que eu ouvi de um dirigente cruzmaltino, abre aspas. Ele é muito bom jogador, joga tanto por dentro quanto pelo lado do campo, é um meia e não um extremo de correria. Joga mais apoiado nos passes, tem intensidade para marcar além de atitude. Temos certeza de que uma hora ele vai entrar e se encaixar no time do Vasco. Então acho que não há motivos para pânico nem para crise, faz parte de uma necessidade de adaptação a um futebol diferente e também a companheiros novos. Hora de notícias sobre o Clube Atlético Mineiro e a notícia não é das melhores. Guilherme Arana foi submetido a exames nesta sexta-feira que apontaram uma lesão muscular. O Atlético não divulgou o grau da lesão nem o tempo de recuperação, mas já dá para cravar que ele não joga contra o Vitória nesse final de semana e está desconvocado pela seleção brasileira para as partidas contra Chile e Peru. Quero acrescentar mais uma informação. É pouco provável que o Arana tenha condição de participar do jogo da volta contra o Vasco, marcado para 19 de outubro, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Ele será tratado para que, se tudo corra bem, tenha condição de participar dos 2 jogos de semifinal de Libertadores da América contra o River Plate. Arana que vive fase espetacular, no último jogo, inclusive, importantíssimo do Atlético, vitória com gol e assistência contra o Vasco, na vitória por 2-1 de virada. Temporada atual de 43 partidas, 5 gols e 9 assistências. Importante contar também que Alex Telles, do Botafogo, foi convocado para o lugar do Arana na seleção brasileira. Hora de falar sobre o Flamengo. Quero contar que a FIFA, enfim, aceitou o pedido do Flamengo e vai bancar 60% dos salários de Pedro enquanto ele estiver em recuperação. Aí você deve estar lembrando que há uma cláusula, um seguro que obriga a FIFA a pagar 100% dos salários de atletas que se machucaram vestindo camisas da seleção. Faz parte de um acordo mundial, né? O grande problema é que o Pedro recebe 60% dos seus vencimentos em carteira e o combinado pela FIFA é de pagamento apenas em carteira. Tudo que é por fora, como dos direitos de imagem no futebol brasileiro, e esse método de pagamento dos direitos de imagem é só para que os atletas e os clubes gastem menos com impostos, isso não é responsabilidade da FIFA. O que dá para dizer é que se o Pedro ganha na casa de R$1 milhão por mês, 600 mil mensais serão bancados pela FIFA, enquanto ele se recupera, os outros 400 mil nesse momento são responsabilidade do Flamengo. Mas o presidente Rodolfo Landim tenta convencer o pessoal da CBF a arcar com esses 400 mil sob a responsabilidade ou sob o argumento de que o Pedro se contundiu vestindo a camisa da seleção brasileira. Só para completar sobre o Fla, falar sobre Everton Cebolinha, que havia sofrido uma lesão no tendão de Aquiles em 11 de agosto, período de recuperação de 6 a 8 meses. Mas o Cebolinha fez uma postagem causando expectativa no torcedor. Ele escreveu, abre aspas, meu retorno será algo assustador. Ainda estou tentando checar se ele pode voltar a jogar nessa temporada. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, disse nessa sexta-feira, dia seguinte à derrota pro Fluminense, que um grande jogador será contratado para o próximo ano. Declaração do Pedrinho foi a seguinte, abre aspas, quero deixar um recado para os cruzeirenses. Tivemos um resultado triste, mas infelizmente isso faz parte. Estamos trabalhando para virem dias melhores. Espero que ano que vem a gente traga um grande jogador para dar uma balançada em Minas Gerais. Fecha aspas. O Cruzeiro busca hoje 2 atacantes de velocidade pelo lado do campo. Um foi Breno Lopes, que acabou fechando com o Fortaleza, certamente não seria esse o jogador para balançar as estruturas de Belo Horizonte ou Minas Gerais. Quem pode ser esse atacante com moral, com destaque para empolgar o torcedor?
O que eu tenho contado para vocês é que existem conversas por Gabigol, o atacante cujo contrato no Flamengo se encerra em dezembro. De jogadores de impacto livres no mercado, só Gabigol e Cavani. Todos os outros não causariam grande barulho. O mais natural é que hoje o Cruzeiro esteja negociando a compra de algum atleta, e vale lembrar que dinheiro não tem sido problema. Pedrinho BH investiu logo depois de comprar o Cruzeiro cerca de 200 milhões de reais apenas em reforços, mas dentro de campo coisa não tem funcionado tão bem. O time está jogando menos agora do que antes da chegada das contratações e desde que Fernando Diniz foi contratado, 3 partidas e nenhuma vitória. Hora de falar sobre o Corinthians. Quero te contar se existe alguma chance de o Corinthians perder a compra de Hugo Souza. Essa especulação começa depois da notícia de que o Timão não pagou os 500 mil reais que havia combinado como multa pela presença do Hugo Souza na partida da última quarta-feira na Copa do Brasil. O pagamento precisava ser feito até essa quinta-feira. O Corinthians admite que não pagou os 500 mil reais e prometeu fazer esse depósito até 10 de outubro, ou seja, em uma semana, quando vence o prazo para compra do atleta. Aí, para ser mais preciso, não é vence o prazo da compra, é quando o Corinthians pode começar a fazer a compra do jogador. O que o Corinthians fez? Com dificuldade no fluxo de caixa, o Timão retardou o pagamento da multa. O Flamengo tem afirmado que se não houver o pagamento da multa, o Flamengo não precisa vender o jogador. Então, para resolver o problema, o Corinthians, em vez de pagar os 500 mil reais agora, segura esse pagamento até a próxima semana e deposita de forma simultânea os 500 mil da multa, além dos 800 mil euros, que equivale a mais ou menos 4 milhões e 850 mil reais para aquisição de 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o pacote total do Hugo Souza vai custar ao Corinthians 7 milhões de reais. Nenhuma chance de Hugo não ser comprado. O Corinthians absolutamente tranquilo em relação a isso. Se você leu ou ouviu que o não pagamento da multa acarretaria em consequências drásticas, como por exemplo a perda do negócio, ninguém no Corinthians está preocupado com isso. Timão, só por conta dessa dificuldade no fluxo de caixa e até para dar uma atrapalhada nos planos do Flamengo, adiou o pagamento dos 500 mil reais. Só para completar, Félix Torres, seleção equatoriana, José Martínez, seleção venezuelana e Ángel Romero, seleção paraguaia, foram os convocados do Timão nessa data FIFA. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tentou nos últimos dias a contratação de Gabriel Jesus. Você vai lembrar que na semana passada houve enorme repercussão quando o Palmeiras publicou uma foto do Rafael Veiga com uma chuteira simulando um telefone. E na legenda, o próprio Rafael Veiga faz uma menção ao Gabriel Jesus. A legenda está... Na postagem dele, em cima dessa foto, estava escrito Gabriel Jesus. E aí? Foi o suficiente para que vários torcedores palmeirenses já começassem a imaginar que Gabriel Jesus seria o camisa 9 contratado para o Super Mundial de Clubes. Palmeiras admite que fez uma sondagem recente ao atacante, de 27 anos de idade, e ao Arsenal, que é dono dos seus direitos econômicos, e está completamente descartada a chance da sua contratação. O Palmeiras foi avisado pelo Arsenal de que o Gabriel Jesus faz parte dos planos, e mais do que isso, só vai liberá-lo mediante compensação extremamente importante do ponto de vista financeiro. Gabriel Jesus, que custou 52 milhões de euros, que hoje equivalem a 289 milhões de reais, e Gabriel Jesus que ganha 6 milhões e meio de reais por mês. Eu já havia contado para vocês que, apesar do interesse e da vontade, não faz parte da capacidade financeira do Palmeiras ou de qualquer clube brasileiro repatriar um jogador desse tamanho. O próprio Gabriel Jesus também entende que ainda não é hora de voltar ao Brasil. Ele tem projeto, o plano, de um dia voltar a vestir a camisa alviverde, mas isso vai acontecer um pouquinho mais para frente. Só para arrematar em relação a Verdão, Estevão voltou a trabalhar mais um dia. Já havia treinado normalmente nessa quinta-feira, fez parte do treino normal nessa sexta-feira e fica à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto desse sábado contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Até daqui a pouco, tchau!